topzera, né? Compartilhando aqui com vocês. Não sei se, nem sei, todos sabem, claro, né? Porque o Marco Aurélio Chaves é uma pessoa bastante influente dentro do mercado, né? Ele já tem aí muitos anos de estrada no ambiente, né, de inovação, no ambiente de relacionamento com né, várias empresas, enfim. É uma pessoa que está presente, uma figurinha carimbada. Então, eu vou trazer o Marco para a mesa e ele vai falar para a gente sobre as tendências de tecnologia ESG que estão aí moldando o futuro da manhã, mas sobre uma ótica um pouquinho diferente, sabe? Ele vai trazer para a gente isso com um pouco mais de cor, sabe? Como se a gente pudesse pôr a mão. Né? Ele vai desmistificar alguns conceitos para fazer com que a gente tenha realmente um pouco mais, né, de consistência até no nosso posicionamento. Marco, você já está aí? Estamos por aqui, muito obrigado. Muito bom. Esse é o Marco Aurélio Chaves, um executivo que tem mais de 20 anos de experiência, muito tempo, né, gente? 20 anos de experiência na área de gestão estratégica, novos negócios, inovação. É uma pessoa muito articulada dentro do mercado de inovação Brasil e fora, mentor de startup, empreendedor, participa de diversos programas de aceleração, é mentor do Angel Investor Club e do Anjos do Brasil, enfim, ele foi co-founder, né, de um hub de inovação para sustentabilidade, atua como diretor de Venture, na verdade ele foi diretor de Venture Builder, né, na Algar Telecom, também fundou aí, né, uma agritech, enfim, o Marco Aurélio tem um currículo muito amplo, extremamente amplo, né, e recentemente o Impact ESG. Marco, conta pra gente, né, desmistifica pra gente, né, um pouco desse conceito dentro da sua palestra, fala pra gente um pouquinho, né, um pouco mais de quem é você, e fala pra gente como é que a gente vai conseguir realmente, né, fazer com que o ESG deixe de ser uma sigla que está na nossa boca e passa a ser algo prático, que a gente vista, que a gente respira, que a gente consiga realmente fazer o bom uso, né? Conta para nós. Bom, eu acho que as interações que nós tivemos passado aí deu uma visão bem ampla do que está acontecendo, do que pode acontecer, questões regulatórias, questões práticas, né, de empresas multinacionais, enfim. Quando a Michelle me convidou, o pessoal da Performance me convidou para falar um pouco sobre tendências de tecnologia, eu achei interessante porque aqui a gente vai utilizar um pouquinho da prática, né? Entender um pouquinho do que está acontecendo no mercado. Obviamente, eu vou dar um overview mais geralzão, eu trago alguns números. Eu gosto de ter, eu gosto de alinhar assim essas palestras, essas aulas, com uma parte muito estratégica, porque eu sinto falta da estratégia aliada a toda uma questão mais de longo prazo para as empresas, não ficar apenas em slides que tragam ali só números jogados ao vento. Sempre tem que estar uma conexão, um elo, um link para que o empresário, para que o empreendedor, para que os nossos telespectadores e ouvintes aqui consiga entender o link, a equação e como eles podem tirar bom proveito do que eles vão ver aqui. Eu vou compartilhar minha tela, Michelle, e aí nós podemos começar aqui. Deixa eu compartilhar a tela aqui, vamos ver. Já estamos vendo, tá, Marco? Janela. É isso que eu ia perguntar. Eu vou por mim aqui ou vocês? Não, a gente vai por nós. Ok. Então vou interromper meu compartilhamento aqui. Tá bom, já está na tela, tá? Maravilha. Bom, então aqui o tema, né, tendências de tecnologia ESG que estão mudando amanhã. Gosto muito de... Pode passar um slide, por favor? Bom, aqui só um breve relato, né? Aqui está meu QR Code com meu LinkedIn, caso queiram ir me seguir. Eu gosto muito sempre de compartilhar tendências de tecnologia, inovação e sustentabilidade lá no meu LinkedIn. Então, ficarei bem feliz aí se vocês puderem nos acompanhar por lá. Bom, então, vamos lá. Pode ser passar o próximo slide. Bom, a origem disso todos nós já sabemos, os palestrantes passados já falaram, né? Então, o Kofi Annan, que intitulou e concuminou esse acrônimo, não é? O ESG,
em 2004, então isso virou aí uma tendência global. Estava muito atrelado às questões financeiras, né? Então, o mercado financeiro cunhou por muito tempo esse tema, mas depois foi desdobrando para outras questões. Obviamente, as questões ambientais entraram na pauta muito forte e, por último, eu vejo que foi por último as questões sociais de governança tiveram aí também uma questão muito importante dentro da agenda para as empresas. Por favor, os pilares, né, que estão também entrelados, né, junto à questão do acrônimo, são as 17 ODS, que em 2015, né, um conjunto de 193 estados estabeleceu na Assembleia Geral da ONU em 2015 as 17 ODS para que elas pudessem amplamente ter um plano global para que o mundo pudesse ser mais igual e mais justo para todo mundo. Então, as 17 ODS, ela consegue abranger aí todos os fatores que impactam o ser humano, que impactam o nosso planeta. E, obviamente, esses são alguns pilares muito fortes da Agenda 2030, que as empresas estão atrelando aos seus planejamentos estratégicos, suas metas de curto, médio e longo prazo. Obviamente, as questões também de net zero até 2050 estão muito atreladas aqui aos pilares das ODS. E óbvio que a pauta de tecnologia ela tem um fator imensurável aqui dentro dessas questões dos números de cada caixinha dessa. Porque cada caixinha dessa contempla tecnologia, contempla inovação, contempla toda essa questão mais de inovação dentro das empresas. Por favor. Bom, eu gosto muito sempre de falar que nós estamos na década da ação. Faltam aí apenas 6 anos, né? Nós estamos aí quase chegando perto de 2030 e muito se fala, mas pouco se faz. A implementação de tecnologia atrelada à agenda, ela, de fato, precisa de ter mais ação. Então, antes, a pauta estava muito atrelada às questões regulatórias. Hoje, não. Hoje, a pauta está mais atrelada às questões de implementação. Como eu vou implementar a prática? Como eu vou adotar um software de gestão? Como eu vou colocar tecnologia atrelada a minhas metas de sustentabilidade? Então, o estudo agora é corrida contra um tempo. Então, as empresas que estabeleceram suas metas públicas junto a órgãos, junto a mecanismos de mensuração e de compliance, precisa, de fato, entrar dentro desta temática de implementação e de ação. Então, a gente entende que muito está por vir, então tem muita tecnologia sendo proposta aí, surgindo coisas novas, nós vamos ver aqui algumas delas. Então, eu acho que agora os CIOs, né, a galera de inovação, o CEO, todo o board member das empresas que estão muito atreladas a essas metas de sustentabilidade, estão correndo contra o tempo, porque, de fato, precisam de entregar alguma coisa mais concreta para a sociedade. Pode passar, por favor? Como que a gente fala da importância, né? A importância da agenda, ela tem 4 pilares muito importantes aqui. Não só para os investidores, mas também para as empresas, para a sociedade e o impacto global que a agenda ESG traz. Né? Então, quando a gente fala para os investidores, a gente entende que é um interesse mais para as questões das pautas sustentáveis do que propriamente dito para outras questões. Porque, por exemplo, quando o investidor ele põe grana numa empresa que tenha alguma prática ESG atrelada ao seu planejamento estratégico, ao seu core business, ele, de fato, está apostando que aquela empresa ali vai causar um impacto positivo no meio ambiente, né? Na sociedade, no entorno, com seus stakeholders internos e externos, toda a cadeia ali vai ser suprida e ser beneficiada pelas as práticas ESG. Já para as empresas, ela tem que melhorar a sua reputação, aumentar a sua competitividade, né, seu poder de inovação. Então, sempre essa pauta de inovação ela vai estar atrelada a essa questão da agenda ESG. Então, um posicionamento ali para uma empresa que adota
essa prática ela é muito importante para ela ter, dentro do seu planejamento estratégico, um crescimento orgânico e sustentável. Então, a gente fala que as empresas, sim, precisam ganhar dinheiro, mas de forma sustentável. Né? Uma prática sustentável, de lucro sustentável, ele está atrelado às questões ESG. Já para a pauta da sociedade, né, a promoção de práticas sustentáveis, elas beneficiam a sociedade de uma forma que a gente consegue calcular, mas a gente entende que é muito maior o impacto do que a gente consegue enxergar. Então, quando a gente vê aí uma sociedade preocupada com as questões sociais, questões ambientais, de fato, o mindset da população está mudando. Tem-se uma frase, né, um jargão muito interessante, que nós temos apenas um planeta, não existe plano B para o planeta que nós vivemos. Então, a sociedade ela tem que ter esse olhar mais de cuidado para o nosso planeta, para as gerações futuras. Então, quando a gente fala das gerações verdes que estão vindo aí, por exemplo, eu tenho uma filhinha de 3 meses. Então, eu não sei como que vai ser o mindset dela para as questões de mais de gasto, né, de compra, de poder de compra dessa geração futura, se eles vão ter menos preocupação com as questões sustentáveis ou mais preocupação. A gente vê alguns movimentos aí da galera comprar de fato em empresas que investem nas questões de sustentabilidade. Então, a sociedade ela tem um papel primordial nisso aí. E, obviamente, o impacto global, todo o planeta agradece quando se tem uma agenda linear, uma agenda interconectada, não só com as pautas internas e externas, para se beneficiar os stakeholders internos e externos. Por favor, pode passar. O cenário atual hoje, gente, nós temos um crescimento vertiginoso em termos de grana sendo colocada dentro das práticas ESG. Então, a Anshan tem uma pesquisa muito interessante que ela fala que 71% das empresas que foram entrevistadas, né, dentro dessa pesquisa que eles fazem anualmente, 71% já abordam práticas ESG. Isso é um número bem interessante para uma Câmara de Comércio americana que tem atuação aí a nível mundial. A Anshan Brasil tem um apelo forte às práticas ESG. Esse número foi bem impactante, onde 71% das empresas já falam que adotam alguma estratégia ESG. E a Bain Company, junto com a Exame, recentemente colocou um estudo que fala que o setor financeiro vai colocar mais de 600 bilhões de dólares em financiamentos para empresas utilizarem estratégias ESG dentro dos seus modelos de negócio, até 2030. É muito dinheiro, 600 bilhões de dólares. Então, a gente está entendendo que o cenário atual é de espaço para crescimento, dinheiro não vai faltar. Obviamente, nós temos que ter ali bons projetos, boas perspectivas de entrega de valor para essas práticas ESG, para que, de fato, o futuro possa ser impactado e a gente colha frutos aí dessas abordagens e desse financiamento que não vai parar de acontecer, né? Por favor. Falando ainda mais do impacto futuro, né? Segundo o Accenture, uma outra Big Four aí do setor de auditoria, eles têm uma área de ESG muito forte. 70% das empresas que reduziram as suas emissões utilizaram a IA para alcançar os seus resultados. Aqui, de fato, a gente começa a ver números onde práticas de tecnologia, de inovação, ajudam, de fato, as empresas a entregarem suas metas de sustentabilidade. É um número muito importante, 70%. Então, quando a gente começa a ver práticas de integração, de inovação, tecnologia atreladas à sustentabilidade, isso aí é um efeito em cadeia. Quando uma empresa solta um case de sucesso, obviamente aquilo tem um efeito em cascata, a sociedade vai ter ali outras empresas vão ter ali
que olhar, né, para o retrovisor e entender como que eles estão fazendo, onde eles estão falhando e como que eles vão estar um passo à frente dos seus concorrentes, né? Onde a gente entende aqui que a tecnologia já, de fato, entrega bons resultados para a agenda ESG. Pode passar, por favor? Bom, aqui a gente fala de estratégia. Lá no começo da minha fala, eu quis conectar a estratégia sempre atrelada a alguma pauta. Então, a gente entende que colocar a prática ESG dentro da estratégia da empresa é um fator primordial de sucesso e de sobrevida para a empresa, porque a gente entende que isso não pode ser apenas intenções ou ações pontuais. Precisa, sim, de fato, ter um planejamento de curto, médio e longo prazo para que aquela empresa tenha um ganho real ali, pensando no longo prazo. Obviamente, não só questões financeiras, mas reputação, marca, posicionamento, né, como que os seus stakeholders, acionistas, o mercado enxerga aquela atuação da empresa adotando as suas práticas ESG. A integração do ESG na estratégia corporativa ela é extremamente importante para dar essa pujança para o negócio, né? A adoção de metas de curto, médio e longo prazo, como havia comentado, transparência em relatórios contínuos. Então, a questão da transparência, a governança, ela é muito importante, porque uma empresa que mostra abertamente seus números, as suas práticas, ela tem uma percepção junto ao público de uma forma totalmente diferente, e a colaboração com os stakeholders é uma prática unilateral, não pode ser unilateral, né? Ela tem que ter ali via de mão dupla, né? Então, as sociedades, os stakeholders, todos os envolvidos dentro da cadeia ali daquela empresa têm que ajudar as práticas para que todo mundo saia ganhando. Então, essas são algumas estratégias que as empresas adotam para se posicionar de uma forma contundente dentro da agenda ESG. Por favor. Aqui um estudo da Grant Thornton, junto à XP, eles fizeram uma pesquisa com executivos de sustentabilidade das empresas, onde trazem aqui alguns números importantes, né? 86% do público entrevistado concorda que poderão sofrer impactos negativos no futuro caso não adotem uma gestão que considere ESG. Né? Então, todo mundo sabe que é uma pauta agora sem volta. Né? Então, como o gestor já sabe que isso vai impactar o negócio dele, de fato, é um caminho sem volta, está todo mundo colocando isso dentro do seu planejamento estratégico. Né? 75% dos entrevistados consideram ESG como prioridade, 14% levam em conta os aspectos, o E, o S e o G, na tomada de decisão ativa dentro dos seus negócios, né? Dentro do seu core business, dentro do dia a dia ali do gestor. 100% das empresas do setor de finanças consideram aspectos ESG dentro de um tema prioritário, obviamente, que isso surgiu, o termo foi cunhado dentro do mercado financeiro, não podia ser diferente, né? 59% tem uma área específica, então aqui existe um espaço para crescimento ainda. 49% aponta que o envolvimento do CFO na agenda é extremamente importante. É importante porque o CFO tem a chave do cofre, né, da empresa. Ele comanda os investimentos e aonde vai o caminho da empresa ali, dos seus aportes. Então, é importante que o CFO tenha o envolvimento dentro dessa agenda para que ele consiga ali aportar o dinheiro suficiente para que a empresa consiga implementar as suas práticas de sustentabilidade. 50% já possuem ações relacionadas à sua cadeia de valor, aonde o supply chain ali, todos os envolvidos dentro da cadeia, precisam estar dentro de uma abordagem conectada dentro da agenda ESG, quando a gente ainda fala agora de Scope 3, né, do GHG, o protocolo 3, que vai ser aí a grande pedra no sapato para todo mundo. Então, toda a cadeia de valor precisa ter esse olhar e conectar dentro da estratégia da empresa. Por favor. Aqui, gente, um termo que eu gosto de cunhar, e nós já estamos vendo isso, que deixa de ter a cadeira de Chief Strategy Officer, Sustainable Officer, e passa a ter
o Sustainable Innovation Officer, que a tecnologia ela está atrelada às questões de sustentabilidade. Não tem como desatrelar isso. Então, as empresas agora estão começando a entender que colocar essas duas cadeiras em um lugar só tem a ganhar. Porque a inovação ela está atrelada às questões de sustentabilidade. Uma empresa não vai atingir as suas metas sustentáveis se ela não adotar práticas de inovação. Não é só dinheiro por dinheiro que vai fazer que uma empresa consiga entregar a sua agenda 2030, suas metas de descarbonização até 2050. Nós vimos aí a vice-presidente da Novo Nordisk falando que até 2045 precisa ser uma empresa net zero. Será que até 2045, se a tecnologia, a inovação não estiver dentro do core business da empresa, será que vão conseguir atingir essa meta até 2045? Net zero é extremamente desafiador para qualquer um, né? Então, aqui a gente entende que é uma tendência, essa nova cadeira de colocar o cara de inovação e sustentabilidade numa cadeira só. Por favor. Bom, aqui a gente também mostra algumas tendências para 2024, quando a gente fala dentro da implementação da agenda, que, óbvio que as questões financeiras passam a ser essencial, né? Em 2024, a sustentabilidade será profundamente integrada às bases financeiras das empresas. Tanto é que os C-levels das empresas estão atrelando os seus bônus de fim de ano às metas de sustentabilidade. Então, se um CEO, um CFO bater a sua meta atrelada à agenda ESG, ele ganha seu bônus de fim de ano. Se ele não conseguir atender, ele não ganha. Então, vai doer no bolso. Então, as empresas estão adotando essas práticas, isso é muito importante. O ESG alcança também as empresas privadas, né? Então, isso é muito importante, que todo mundo, quem está listado na Bolsa, quem não está listado na Bolsa, a gente falou recentemente de como implementar a agenda ESG no pequeno e médio empresário, né, nas empresas de pequeno e médio porte, porque também é extremamente importante. O Sebrae tem um papel fundamental em ajudar a pauta ESG para ajudar ali o pequeno e o médio empresário a adotar suas práticas, porque isso é uma cadeia que todo mundo vai ser contemplado. Né? Não é porque eu sou grande, que eu sou médio, que eu sou pequeno, que eu não possa implementar minimamente ali uma pauta ESG. O ambiente politizado ainda continua, né, em torno do ESG, tanto é que a BlackRock parou de concuminar o tema, o acrônimo ESG, eles não falam mais nesse tema, eles se posicionaram agora que eles investem em transição, investimentos de transição, né? Então, é muito importante, principalmente ano de eleição, né? Então, as gestoras, essas empresas que tenham ali seus índices atrelados a metas ESG, estão olhando de uma forma mais com cuidado, né? Como se posiciona na pauta, porque está um ambiente politizado, está ainda muito complexo, principalmente quando a gente fala de eleição nos Estados Unidos, que é um ambiente mais ali regulatório, mais impactado por essas questões. A biodiversidade, ela emergirá como um tema central dentro da pauta, então, enquanto nós estamos vendo aí a perda de biodiversidade no nosso planeta, a gente entende que esse olhar vai ser muito importante agora, porque a gente tem que colocar ali uma atenção especial, não só nessas questões de Amazônia, mas em outros ambientes do Brasil. Por exemplo, o Cerrado brasileiro tem uma importância muito grande na bioeconomia, né? O Cerrado tem ali a sua capacidade de gerar grandes volumes de impacto econômico dentro do nosso PIB, e, obviamente, as questões ambientais no Cerrado têm ali o seu cuidado. Então, quando a gente fala de biodiversidade, a gente está olhando também para uma pauta que só tem a ter ali a sua ascensão nos próximos anos. A cadeia de suprimentos é uma questão central, onde a gente entende que a parte ambiental e social vai ter ali um cuidado, vai ter ali uma lupazinha para a gente entender
como que melhora a nossa cadeia de suprimentos, olhando também para as questões sociais e ambientais. Então, isso é muito importante, a gente ter toda essa questão regulatória, né? Recentemente, a Califórnia colocou aí uma lei nova, né? Uma derivativa para assuntos regulatórios de sustentabilidade corporativa. Então, a gente entende que a cadeia de suprimentos ela vai sofrer um impacto muito grande. Então, essas são algumas tendências para 2024. Pode passar, por favor? Então, quando a gente entende que eu faço uma pergunta e um questionamento, né? Como que a gente conecta a inovação e sustentabilidade no planejamento estratégico? Como que a tecnologia ela tem que entrar para suportar o nosso core business de sustentabilidade? Como que isso vai ajudar a alavancar o crescimento da empresa? Então, por isso que todas essas temáticas que eu comentei lá atrás, ela vai se desdobrar agora em algumas ações práticas, quando a gente fala que a tecnologia pesada vai impactar o nosso planeta de forma positiva. Então, eu deixo aqui esse desafio, como que a gente conecta a inovação e sustentabilidade no planejamento estratégico da empresa. Está aqui na plateia, se tivermos aí alguns exemplos, seria muito importante depois, na parte de perguntas e respostas, alguém colocar ali algum benchmarking, algum case de sucesso, seria muito interessante. Pode passar, por favor? Aqui, gente, vamos falar de tecnologias propriamente ditas, Então, algumas pautas muito importantes, que é a inteligência artificial para a sustentabilidade. Nós temos aqui o exemplo da Climate AI. Recentemente, ela levantou 22 milhões de dólares numa série B. Então, as práticas de inteligência artificial estão sendo amplamente utilizadas para que tenham ali uma adoção de tecnologia para ajudar o nosso planeta. A Climate AI é uma startup que utiliza de inteligência artificial generativa para prever, ser mais assertiva e ter ali uma questão preditiva para riscos climáticos. A gente entende que nós estamos passando por um momento extremamente importante dentro dessas questões climáticas no nosso planeta. O Brasil sentiu isso na pele, Nós vimos o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Foi um evento extremo climático, Então, muitas empresas colocaram seu plano de contingência climática em ação. Até então, a gente nunca tinha visto isso. Então, quanto mais preditivo nós formos, entender o futuro, entender um passo à frente da natureza, é melhor para nós. Então, a inteligência artificial tem um papel fundamental em algoritmos de precisão para entender efeitos extremos climáticos. Então, startups que utilizam dessa metodologia estão no olhar dos fundos de investimento. Aqui está a prova que uma série B de 22 milhões de dólares para Climate AI, para colocar ali o seu algoritmo e entender e mitigar risco, previsão climática, previsão de acidentes extremos climáticos. Então, isso é muito importante e a gente vai ver muito mais tecnologia sendo adotada. Principalmente, pessoal, quando a capacidade computacional for aumentada com a computação quântica. Vocês imaginam um algoritmo climático sendo calculado através de um computador quântico? Imagina a precisão que isso não vai ter. Imagina a quantidade de cálculos por nanosegundos ali vão conseguir fazer inferência de dados e fazer um volume infinitamente maior de transações, Então, a computação quântica também ela tem um papel extremamente importante junto à inteligência artificial para ajudar na pauta climática. Por favor. Aqui eu trago outra plataforma com inteligência artificial para sustentabilidade, que a IBM criou o Environmental Intelligence Suite, onde a IBM desenvolve uma plataforma que utiliza a AI para monitorar e gerenciar riscos ambientais em tempo real. Então, como eu falei, o just-in-time, o real-time, ele é muito importante, porque a gente não sabe quando o evento climático pode acontecer. A gente tem a previsão, mas ele pode antecipar, ele pode atrasar, principalmente quando a gente fala de terremotos, maremotos. Graças a Deus, o Brasil não tem vulcão,
mas a iminência de um vulcão entrar em erupção e acabar com uma região povoada, ela é por segundos. A lava ela alcança uma região de população assim numa rapidez que a gente não imagina, porque a gente não convive com isso, né? Então, aqui nós vivemos alguns eventos climáticos mais relacionados à chuva, né? Mais relacionados à geada, não tão essas questões de terremoto, maremoto ou questões vulcânicas, né? Então, assim, ter o just in time ele é muito importante para todo mundo. Então, mais uma vez, a predição para eventos climáticos ela tem uma abordagem muito ampla com a utilização de inteligência artificial. Por favor? Aqui a gente já fala sobre descarbonização, que é uma das pautas muito importantes para a questão de ajudar ali na neutralização da pegada de carbono das empresas e do planeta, e seja quem for que tiver a sua meta ali de descarbonização. Existe uma startup chamada Climate Works. Ela tem um processo muito interessante. Essa startup ela é suíça. Eles desenvolveram uma tecnologia para capturar diretamente o gás carbônico do ar. Eles sugam o ar e tiram da atmosfera o gás carbônico. Essa startup ela recebeu uma captação de investimento de 76 milhões de dólares para implementar essa tecnologia, né? Então, isso é muito importante, porque a gente vê aí muitas empresas comprando créditos de carbono para compensar a sua pegada. Isso é importante. É uma vertical de negócio extremamente que vai trazer ali uma questão econômica muito importante para toda a cadeia, para todo o planeta. Mas a compensação de carbono, ela não pode ser ali o evento principal das empresas. O sequestro do carbono, ele é muito importante também, porque aí, de fato, a gente elimina o gás carbônico da atmosfera, né? A gente precisa eliminar e estocar ele em algum lugar. Uma startup dessa, com uma tecnologia extremamente inovadora para descarbonização, vai trazer um benefício aí incalculável para nós, porque, de fato, ela suga o gás carbônico do ar e deixa o ar mais limpo, ele mais puro, né? Onde ajuda ali as questões climáticas. Então, a gente vai ver a adoção de tecnologias para descarbonização mais forte aí, com essas práticas de tecnologia mais disruptiva. E aí, mais uma vez, aonde tem tecnologia, aonde tem inovação que vai disruptar uma cadeia, uma vertical ou um negócio, dinheiro não vai faltar. Está aqui a prova que essa empresa captou 76 milhões de reais. Por favor. Aqui, gente, várias cadeias, né, da nossa economia, elas estão sendo impactadas pelas questões ESG. A construção civil, ela é um pilar muito importante para a descarbonização do Brasil, para a sua meta, né, que foi colocada junto à ONU, né, que o Brasil precisa, até 2030, aí, se não me engano, são 52% a meta do Brasil para descarbonizar em termos de pegada de carbono, né? O Brasil precisa ali eliminar 52% para atingir a sua meta até 2030. A construção civil ela tem um papel importantíssimo nessa meta, porque a gente entende que uma cidade, principalmente igual São Paulo, que a construção civil aqui é um pilar extremamente forte na economia, a gente entende que o aço verde, o cimento verde, vai ajudar aí as construtoras a baterem suas metas. E aqui uma startup com uma tecnologia extremamente interessante, chama Carbon Cure. Ela tem uma tecnologia, o que eles fazem? Eles captam o CO2 da atmosfera com uma infusão, eles injetam o CO2 no cimento que vai ser utilizado na construção civil. Esse cimento, ele tem uma reação química, ele vira uma matéria única onde ela vai ser neutralizada, encapsulada ali no cimento. Então, a gente neutraliza
CO2 dentro do cimento. Essa startup também, ela recebeu algumas rodadas de investimento, ela já tem aí uma ampla atuação, não só nos Estados Unidos, mas também fora dos Estados Unidos. No Brasil, a gente não viu isso ainda. Então, é tecnologia que precisa ser adotada aqui, o mercado precisa olhar para a construção civil de uma forma mais forte para as suas pautas ESG. Algumas construtoras têm o seu pilar ESG muito forte, a gente vê em alguns empreendimentos aqui em São Paulo, o seu dashboard daquela construção, né? Quanto que foi reduzido de água ali, de reuso, quanto de a pegada de carbono daquela construção foi mitigada, enfim. Então, tecnologias disruptivas como essa, para ajudar a descarbonização do planeta, cada dia vai aparecer mais e mais. Então, essa aqui eu quis trazer porque ela é muito, muito interessante. Mais uma vez, ela capta o CO2 da atmosfera, encapsula dentro do concreto, do cimento, na hora que ele tem ali a sua fixação na construção, ele vira o concreto fixo, o CO2 está encapsulado e ali ele não sai mais. Por favor. Depois da descarbonização e a AI, a gente entende que o blockchain é uma pauta muito importante para entender a questão de rastreabilidade e transparência nos dados. A pauta de governança ela é muito importante para a cadeia como um todo. O escopo 3 vai ter um impacto muito grande. Quando a gente fala de escopo 3, gente, é assim, uma empresa precisa ser atuante dentro do seu fornecedor, por exemplo, o cara que faz o transporte do copinho de plástico que eu utilizo dentro da empresa. Esse cara que vai trazer o copo de plástico para dentro da minha empresa precisa ser neutro em carbono. O cara que fornece o insumo, a matéria-prima para fazer o copo de plástico que vai ser transportado para dentro da minha empresa tem que ser neutro em carbono. Então, a rastreabilidade com o blockchain vai ter um papel importante para que as empresas consigam, de fato, fazer toda a sua triagem, entender toda a sua cadeia end-to-end do seu supply. Então, por exemplo, eu trago aqui a Provenance, uma startup que utiliza de blockchain para mostrar, através de um QR Code, na embalagem do produto dela, o cliente pega o seu celular, aponta para o QR Code e ele entende toda a jornada daquela embalagem, do produto, como que foi rastreado, da onde que veio, qual foi o tratamento que aquele produto passou, como que ele foi mitigado, como que ele foi neutralizado o carbono do produto. Então, trazer essa transparência para o usuário, para o consumidor, isso é muito importante para as empresas. É a pauta G de governança, a transparência de dados, a acurácia, a informação nua e crua para o seu cliente. Então, o blockchain tem um papel fundamental para trazer não só a transparência, mas a assertividade do dado e um dado concreto e de forma real, sem o greenwashing ali para maquiar dados, porque isso a gente não quer. Todo mundo sabe que práticas de greenwashing a gente abomina dentro da cadeia. Então, aqui uma startup que utiliza do blockchain para rastrear a origem dos produtos, garantindo a transparência na sua cadeia de suprimentos. Por exemplo, isso é tão importante, vou trazer um outro exemplo aqui. Questões regulatórias. A União Europeia, a partir de 2026, não aceita mais nenhum produto para entrar dentro da União Europeia se não tiver toda a sua cadeia rastreada, em 2026. Por exemplo, uma cabeça de gado que vai ser exportada para fora, ela precisa ter 100% da sua rastreabilidade. Uma carne que foi ali exportada, um produto que vai entrar dentro da União Europeia ali, precisa de estar totalmente mitigado ali a sua cadeia end-to-end para entender que não teve ali práticas extrativistas e não que aquele produto, de fato, tem uma abordagem ESG muito importante. Por favor. Mais aqui uma startup que utiliza do blockchain
para transparência e rastreabilidade, né, nós temos a Fever Ledger. Ela utiliza de blockchain para criar registros digitais imutáveis, gente. Isso aqui é muito interessante. Aqui eles utilizam um pouquinho para produtos de valor agregado alto, né? Principalmente para vinhos, principalmente para o mercado de luxo, né? Relógios. Então, eles conseguem, com a tecnologia de blockchain, fazer a rastreabilidade. Um vinho raro, entender se aquela uva ali vem de uma parreira onde a terra que aquela parreira foi plantada não teve nenhum ali uma degradação, não sofreu nem um desmatamento, não teve nenhuma uma questão extrativista ali para que aquela uva, de fato, tenha uma importância dentro da cadeia e a transparência para o usuário. Quando a gente entende que uma vinícola coloca uma startup dessa para utilizar de blockchain para fazer a sua rastreabilidade e mostrar que o seu vinho tem uma pauta ESG forte, isso agrega valor para o produto. Né? Obviamente, o produto é muito mais caro do que um produto normal, um vinho que não traga toda a sua rastreabilidade para o usuário final. Então, utilizar tecnologia para a pauta ESG impacta também no seu business e no seu lucro. O seu produto pode ter um valor agregado maior e, obviamente, ter ali um preço diferencial. Né? A gente entende que quando você agrega valor num produto, você se diferencia na questão de preço junto aos seus concorrentes. Então, a tecnologia atrelada à pauta de sustentabilidade reflete no valor do seu produto para o cliente final. Então, a gente vê essas práticas sendo utilizadas e muitas empresas tirando proveito do uso de tecnologia atrelada à sustentabilidade. Por favor. Mais uma aqui. Agora a gente entende que o IoT também tem um impacto muito importante, principalmente na questão ambiental, na questão ali mais envolvida a natureza. Né? Recentemente, eu estava numa empresa onde nós participamos de um projeto de IoT integrado para facilities. Né? Então, a gente mostrava ali para a empresa, junto em real time com o IoT, uma inferência, uma ação, um red flag ali para que a empresa consiga colocar uma ação em cima daquela intercorrência e mitigar o seu risco. Aqui a gente vê isso acontecendo. Né? A Teralytic, ela tem uma tecnologia de IoT, de internet das coisas, aonde essa startup, que é uma startup dos Estados Unidos, desenvolveu sensores de solo conectados via IoT para monitorar as condições do solo em real time para o produtor rural. Eu que vim da cadeia do agro com minha startup, o produtor rural, gente, ele é muito suscetível às questões ambientais. Né? Então, uma chuva, uma praga,